a pior investigação possível. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre coisas que podem travar a história que você está narrando, mas vamos falar por alto, porque nosso foco aqui é falar o que você tem que fazer certo. Eu esqueci de colocar escrito aí, mas esse filme aí é A Pantera Cor-de-Rosa, tá? Com Jacques Clouseau, não é isso? Foi inspirado Inspetor Clouseau. No desenho ou o desenho foi inspirado nela? O desenho foi inspirado nela. É uma boa comédia absurda que você pode assistir, que é fantástica. Tem uma versão mais nova aí com o... Como é que é o nome dele? O de cabelo branco? Martin. Steve Martin. Tem uma cena muito boa do hambúrguer. Eu não gostei muito, Hambúrguer. não. Hambúrguer. Mas eu prefiro a versão antiga. E o primeiro tópico que a gente vai falar é beco sem saída. Beco sem saída é complicado, galera. O que acontece? Quando você tá narrando RPG pra galera, pros seus jogadores, ou você tá jogando e o seu mestre vai colocando coisa, e tem investigação, e vocês estão perseguindo gente, e tem que coletar pista, você tem que achar alguma coisa, e a história vai ficando um pouco mais complexa, chega uma hora que trava. E aí? E agora? Com o que eu tenho, eu não consigo ir pra lugar nenhum. Com o que eu tenho, eu não consigo tirar informação nenhuma. E isso daí mata o ânimo dos jogadores. Tio da Paia, boa noite, seja bem-vindo. Então, assim, o beco sem saída, ele acontece por diversos fatores. E os principais são, primeiro, a galera não está totalmente imersa na sua história. Segundo, você está falhando como mestre em dar todas as informações para os jogadores. E terceiro, tá acontecendo as duas coisas juntas, que é o que mais acontece. Então, qual que é a grande chavinha que eu tenho para usar como dica, né, para você evitar um beco sem saída? A primeira, nunca deixa os jogadores, os personagens, no caso, dependerem somente de pistas e de coisas, objetos, vamos falar assim, elementos físicos da história. Eles têm que encontrar, vão fazer um teste, só através de teste eles vão descobrir. Porque isso daí, o cara tirou um número baixo, ele não tem, e aí acabou. Tá? Então isso daí é um problema sério para você. Segundo ponto, sempre conversa com seus jogadores sobre o que está acontecendo. Ajuda nas análises. Faça com que os jogadores conversem. Por quê? Porque o personagem do cara, ele tem inteligência 19, 22. O jogador mal sabe escrever uma frase inteira com sentido. Eu não estou falando que o jogador é burro, estou falando que ele é só um ignorante safado, brincadeira. Estou falando só que assim, às vezes ele não está prestando atenção, não está imergido no negócio. Então se você está com um jogador que tem um personagem que tem muita inteligência, você não vai simplesmente entregar para ele, mas conversa, faz os jogadores conversarem entre si, porque essa conversa vai simular a análise que o personagem dele teria, o contraponto, a simulação, a abstração, pensamento futuro, consequência, causa. E isso daí vai fazer com que sua história ande. Então, se você vai falando isso e fala assim, poxa vida, você lembra? Seu personagem viu tal coisa. Aí o cara, putz, nossa, é mesmo. Então é por isso. Mas você tá contando pro cara, não. Você tá falando uma coisa que o personagem dele sabe. O personagem dele lembraria na hora, porque ele tem uma sabedoria 19, 18. Uma inteligência 16, 18, então ele lembraria. Então, se você começar a trabalhar esse tipo de interação, você vai diminuir muito o beco sem saída. Eu só não vou aprofundar mais, porque existem elementos lá na frente que a gente ainda vai comentar sobre esses tipos de ferramentas que vão ajudar o seu personagem, ou o personagem dos seus jogadores, a evitar esse tipo de situação. Então, se você está vendo um corte, tem outro vídeo para você assistir daqui uns dias. Essa parte de ponto negativo, ele é meio complicado, que quase nós três vamos falar quase a mesma coisa, porque é um fator muito predominante no que faz ser negativo numa aventura investigativa. É uma causa muito extrema. Mas eu acho que uma das piores causas que você falou, da casa do beco sem saída, é quando você, como mestre, tá ali, tipo, já expôs tudo que tinha que expor, e o time não consegue entender. E aí você entra naquele famoso dilema, tipo, será que tá tão claro pra mim e tá tão obscuro pra eles? Será que, assim, porque eu criei e eu sei a resposta, então tá muito claro e pra mim tá parecendo fácil? Essa é uma das maiores ciladas que você, como... acho que a gente falou até naquele de puzzles, né? Como desenvolvedor de puzzles, desenvolvedor de quebra-cabeças, uma das maiores ciladas que você pode cair, que parece fácil, mas é porque você sabe a resposta. Os seus coleguinhas que estão ali investigando, parece que não tem nada a ver. É tipo o que o Vermelho fala do Marcelo no jogo nos enigmas de
De dos jogos que música. a gente faz de música. Parece simples, eu tô dizendo, mas é óbvio que eu tô falando. Pô. Da Paula Toller, pô, o nome dela fala que ela é uma cobradora de impostos. Como que você não Caralho. sabe? Como que você não sabe que o fulano de tal que mora na Califórnia usa um sapato amarelo da marca tal? Pô, mas como é que eu vou saber, cara? Porque tá óbvio pra gente que tá com aquela informação na cabeça, mas pra quem não está, tem um universo inteiro de informações pra ele tentar fazer um paralelo e falhar miseravelmente. A minha resposta a isso é... Arcabouço cultural. Nunca duvide da incapacidade dos seus jogadores de entenderem o que você tá dizendo. Não é só que você, às vezes, tem mais informação do que eles têm. Às vezes você tá dando toda a informação, mas eles são mais lentinhos ali. O pessoal tá rodando no 486, tá sem memória RAM ali, entendeu? É questão de ponto de vista. É a mesma coisa você colocar 4 pessoas. Tô sério. Você coloca 4 pessoas, cada um num canto da sala. A sala é a mesma, mas cada um tá vendo uma coisa diferente ali. Uma questão, eu acho que eu ia falar aqui também, que o pior é quando você entregou todas as dicas. Eles não estão entendendo o que tem que fazer, ou não estão conseguindo descobrir. Aí você fica naquele, sei lá, uns 5 minutos em silêncio, deixando eles confabularem ali. E aí você entra no dilema também, tipo assim, e agora? Eu falo o que é, sei lá, dá uma pista muito extrema na cara pra o negócio andar, e aí dá uma sensação de, tipo, tô entregando o jogo, ou eu fico esperando mais um pouco aqui e a gente fica até 6 horas da manhã aqui nessa aventura pra galera ficar confabulando. Isso daí também é uma decisão delicada que você tem que tomar. Eu acho que assim, o risco, eu concordo com tudo que vocês falaram, e eu acho que a gente já discutiu isso antes, sobre o que acontece quando você coloca teste para fazer as coisas, e no final você acaba, tipo, ignorando o teste que deu errado para poder dar a informação. Você pensou errado no que fazer, né? O que o Vermelho falou é um ponto muito relevante. Se você botou um teste, esse teste tem que fazer sentido, ele tem que fazer diferença. Você não pode botar um teste, o cara falhou, você dá a informação a si mesmo. Eu acho que você tem que pensar, e eu já sugeri fazer isso antes, por exemplo, para puzzle, ou às vezes para investigação mesmo. Que cara, existem 4 níveis de informação diferentes que você pode obter, de acordo com o resultado do teste. Sem teste, a informação é essa. Se você fez um teste e tirou 10, você obteve tal coisa. Se tirou 15, tal coisa. Tirou 20, tal coisa. Você vai aumentando a quantidade de informação que a pessoa vai tendo. Mas ou você não dá nada, você não permite teste, você só dá a informação para as pessoas e segue a vida. E aí existem sistemas que permitem isso, o Vermelho já falou sobre isso. E, pô, dependendo do sistema, no mistério, por exemplo, né? Se você tem um ponto naquele atributo, naquele conhecimento científico, se é uma informação básica de conhecimento científico que qualquer pessoa que estudou tem, o seu personagem não tem por que fazer um teste para saber aquilo. Agora, não, eu quero mais detalhe, eu quero investigar melhor, eu quero pegar mais. Beleza, você faz isso, entendeu? Agora, por quê? Porque esse, para mim, é o caminho mais fácil de você produzir um beco sem saída. É você vincular uma informação a um teste e as pessoas falharem. Aí das duas, uma. Ou você vai botar as pessoas pra fazerem teste de novo, e aí o Luiz vive reclamando disso quando tá em mesa com razão, que cara, não me bota pra fazer 3 testes até passar, então não faz sentido. Não. Se é até passar, caralho, que diferença faz? E aí você pode fazer uma coisa pra corrigir isso, que beleza, vocês vão fazer até passar? Bom, então vocês vão passar 1 hora pra descobrir a informação que vocês poderiam descobrir em 10 minutos? Sim. Então eu posso fazer isso se os 50 minutos que vocês perderam fizer diferença. Aí tudo bem. Então, vocês vão fazer até passar? Beleza. Mas então o tempo que vocês estão perdendo tem impacto. Aí tudo bem você fazer até passar. Porque aí o teste continua tendo relevância. Entendeu? Fora isso, evite. Evite, porque você vai criar situações em que você vai ter que fazer um Deus Ex Machina, vai ter que fazer nossa, que distraídos vocês são, vocês não tinham visto o Necronomicon em cima da mesa. Olha só, agora vocês podem abrir ele e ler pra saber o que tá acontecendo. Então uma bosta, todo mundo percebe que você fez isso de improviso pra simplesmente fazer a história voltar andando. Momento do Intorador, vou beber agora, obrigado pelo alerta. Ele botou isso aí na hora que o meu acabou. Tá só com gelo derretido. Lamba o gelo. Dito e feito. Bora lá, então. Vamos seguir para o próximo tópico de investigação. Pior investigação possível. Contradições involuntárias. Eu falei em contradições involuntárias e ênfase no involuntárias, tá? O problema não é ter contradições, é elas serem involuntárias. A gente falou, o Vermelho vai anotar aí a hora, a gente já falou recentemente sobre coerência, sobre tramas confusas, e que isso pode acontecer especialmente em campanhas longas. E se isso acontece em campanhas longas, imagine campanhas longas investigativas. Tá? Essa preocupação ela ganha mais relevância em aventuras investigativas porque, como eu já defendi, toda informação é importante, toda informação é relevante numa aventura investigativa e, portanto, informações erradas podem causar danos irreversíveis na construção da solução pelos seus personagens. E aí, novamente, estamos falando de contradições involuntárias. Contradições voluntárias são úteis e eu até recomendo. Tá?
Há situações em que você quer criar essas contradições propositalmente, seja entre pistas físicas, seja entre pistas físicas e depoimentos, seja entre depoimentos. Por quê? Porque elas são bons caminhos para resolução. Se o personagem está falando alguma coisa e isso não bate com o que outros 3 testemunhas falaram, pô, esse cara tá mentindo. Se a pista física não bateu com o que todas as outras pistas físicas estão apresentando, pô, alguém plantou isso aqui. Quem é que plantou? Quem tem essa capacidade? Por que essa pessoa faria isso? E aí você está criando um outro caminho de investigação. Isso para contradições voluntárias. Contradição involuntária é quando você, por distração, por falta de cuidado, por despreparo, etc., acaba colocando uma situação em que 2 informações não batem. Você falou que o cara estava num lugar e, na verdade, o cara estava em outro. E as 2 informações foi você que deu como mestre. As pessoas estão atentas, vão falar, mas peraí, ele está em qual? Pronto, você já criou um problema. Aí você vai ter que se corrigir, ou então você vai ter que falar, não sabemos, hein? Olha só, as informações não estão batendo. Você corre risco. Então, assim, isso é uma coisa muito comum, por exemplo, quando você tiver que improvisar. Você não se preparou para uma pergunta, as pessoas fazem uma pergunta e você fala, puta, não pensei nisso, vou ter que ver. E fala. Aí correu o risco de falar uma besteira. Então, assim, a minha sugestão é elaborar uma forma reduzida do seu mistério, com a trama ali, começo, meio e fim, e aí você elaborar as pistas a partir disso. Tenho a história, sei como é que a história toda se evolui, quais são as pistas. Então as pistas são essas. E aí a cada pista você vai fazendo. Essa pista aqui, tá, beleza. Tá batendo? Tá batendo, não tá se contradizendo. Próxima pista, tá batendo com a história? Tá batendo com as pistas anteriores? Tá tudo bem. E aí você vai seguindo. O foda dessas contradições involuntárias é que, igual você falou, como é o mestre que fala, o jogador dá como verdade. E aí isso pode gerar um desenvolvimento paralelo para um lado que você não estava planejando absolutamente nada, porque, tipo, na cabeça dos caras faz sentido, e realmente faz, se você for parar para analisar, mas a mensagem não é verdadeira, né, do ponto de vista do universo que foi inicialmente pensado. Então isso pode degringolar muito, muito, muito grave, no sentido de, pô, não tenho o que fazer mais, eu vou ter que adotar essa nova teoria dos caras aí, e é isso aí. Eu mesmo que eu ia falar, porque, na verdade, isso é mais uma oportunidade, porque você já tem um final a mais para colocar na sua história. Não, tem gente que tem essa capacidade mágica de improvisar e transformar a contradição na nova realidade. Mas é difícil. Se o mundo te deu limões, meu amigo, faça uma limonada. É assim que funciona, mas isso é sério mesmo. O que acontece quando você vai passando as informações e elas vão mudando, elas podem acontecer por alguns motivos. A primeira, você não fez suas anotações, você não tá prestando atenção na história que você tá criando, ou você deixou de ver algumas ações ou reações dos personagens, dos jogadores, e não levou isso em consideração. Ou então você acabou mudando de ideia no meio da história e esqueceu alguma coisa pra trás. E isso acontece muito em obras longas. O Otávio mesmo é um fã de Naruto. E, cara, vai ter furo de roteiro igual no Naruto, viu? Porque o que acontece é que o cara tinha uma ideia no início, 20 episódios depois ele mudou a ideia, mais 20 episódios depois ele mudou a ideia de novo, e no final tá tudo diferente, ele saiu tendo que amarrar e emendar do jeito que dava, e isso acaba gerando um monte de contradição. É o que o Amendoim Dourado colocou ali, ó. É a história de Schrödinger. Ela pode ter várias conclusões ao mesmo tempo. Podemos seguir? Uhum. Bora. E por último, pistas faltantes. Se você chegou até essa parte aqui, chegou até esse corte, tem 2 vídeos que você pode ver, que é o resumo de tudo que a gente estava falando aqui, que é relacionado a isso. Principalmente, que a gente estava falando sobre não definir que essa pista só pode ser adquirida por meio de um teste, ou por meio de alguma maneira em que o jogador ativamente tenha que ir lá e fazer, ou... Não, só se ele investigar ali atrás do armário que ele vai descobrir que tinha, na verdade, uma porta escondida, mas nada em qualquer situação indicava que poderia ter alguma coisa atrás do armário. Não tinha marcas no chão, não tinha um armário relativamente fora do lugar, não tinha poeira que essa parte aqui tem poeira, essa parte não tem, então indica que essa móvel foi movido, alguma coisa assim. Ou seja, nada leva a crer que aquela pista estaria ali. Então, não tem por que o jogador tentar descobrir que aquela pista está lá. Então, isso fica faltando essas pistas, chega no momento em que aí a gente volta lá no início e chega num beco sem saída. Porque o cara não tem todas as informações que originalmente você pensou, e ele também não tem como descobrir, porque ele, sei lá, ele falhou num teste. Aí a gente volta aqui no que o Marcelo tá falando, foi inclusive uma
discussão essa semana, quando a gente tava em gameplay. Você que perde os gameplays e acha que não tem conteúdo de RPG durante gameplays, você se engana. Então participe dos gameplays também quando você vê o aviso chegando, porque certamente vai ter alguma discussão relacionada a RPG enquanto a gente joga alguma coisa. É onde a mágica acontece, né? E a gente estava falando justamente sobre fazendo uma análise levemente desaprofundada sobre o sistema Ordem Paranormal. E aí o Líbio estava acusando, tipo assim, não faz diferença fazer um teste, porque passando ou não eu recebo a pista. E aí o Otávio estava aqui ferrenhamente defendendo, falou assim, meu sistema favorito, não aceitarei que falem mal de Ordem Paranormal. Então, ele estava explicando que era realmente muito parecido com o que o Marcelo falou sobre níveis de pista. Pessoal, cara, se você passou no teste, a pista tá escancarada na sua cara e só não vê que não quer. Você vai descobrir que Paula Toller, ela não era, na verdade, uma cobradora de impostos, é só uma analogia ao nome dela com a profissão. E, se você não passou, aí ele falou assim, posso dizer que tem um cara lá na Califórnia que o sapato dele é amarelo. Só não vou dizer quem, mas é relacionado a uma comida bem picante, normalmente descendente de mexicanos. Então... Comida na Califórnia. Então... Joga um card depois para as pessoas lerem. Já subiu esse vídeo, não? Não, né? Não, vou até que achar. As pessoas vão ter que pesquisar. Então, vou colocar aqui. Conglomerado que a gente está falando aqui sobre disponibilidade das pistas é o que fazem os jogadores conseguirem ou não. Não necessariamente conseguiram ou não, porque a gente estava falando aqui também mais cedo sobre ter todas as pistas e ainda assim não conseguir. Mas é o que diminui drasticamente a chance dos jogadores conseguirem desvendar o seu mistério. E na sua cabeça tá óbvio, na sua cabeça, mas é claro, eles são um bando de iletrados para não estar conseguindo decifrar essa pista mais do que óbvia. Mas, na verdade, ele tá faltando informação, não faz sentido onde eles estão buscando, não faz sentido na cabeça dele, não dá para ligar Lé com Cré lá, né, porque não faz sentido. Então, é muito delicado esse equilíbrio aí, e é um dos motivos que eu sou péssimo em aventuras investigativas, tanto como jogador quanto como mestre. Uma coisa legal de pensar em pista faltante também é quando o mestre erra na elaboração da trama que ele tá criando pro mistério dele. Então, tudo tem a ver com que caminho a pessoa tem que seguir. Então, se alguém faz alguma coisa e você pensa assim, alguém vai descobrir o que essa pessoa fez. O que o narrador tem que fazer é criar toda a linha de ações do culpado, vamos falar assim, e a partir dessa linha de ações identificar quais são as coisas que o culpado deixa pra trás. Então, são essas coisas que são as pistas. E são essas pistas que demonstram o que foi feito, como foi feito, a gente vai falar disso logo mais. E a partir disso, é que ele vai chegar lá na frente. Aí se o mestre vai e esquece, por exemplo, que o cara usou uma moto e o lugar tava cheio de lama porque tinha chovido, aí o jogador fala assim, uai, mas tinha que ter o rastro da moto. Mas o cara não falou nada. Então não se sabe que foi usado uma moto. E aí você já pegou toda a teoria que os caras tiveram na cabeça de, poxa, ele fugiu de alguma maneira, mas a gente não sabe como. Você já poderia ter dado a direção, que não, foi uma moto, porque tinha um rastro de moto ali e eles poderiam ver. Então, às vezes, a pista falta na elaboração da história, e não só por causa de teste ou por causa de entendimento. Eu já tive esse problema já, narrando. Porque é isso, assim, você planeja as pistas, você pensa em quais são as pistas viáveis, mas você também tem que ter uma capacidade de raciocínio ali na hora de se a pessoa te perguntar alguma coisa, você falar, né? Tipo, não pensei que poderia deixar o rastro. Aí o cara fala assim, tem algum rastro? Você tem que pensar, se o cara sair de moto, tem que ter um rastro. Só que se você não se preparou pra pensar como é que esse cara fugiu, já é um problema. Porque depois você fala, não pensei como é que o cara fugiu. Vamos supor que ele fugiu a pé. Não, então não tem um rastro de moto. Tem um rastro de moto. Aí depois lá na frente os caras falam, vocês encontraram o carro do crime. Mas era carro ou moto? Aí você entra em toda aquela cadeia. Então, às vezes, as pistas que faltam, se você tiver que improvisar porque você não preparou antes, elas se tornam pistas contraditórias. E aí você entra em todo o resto da cadeia de problemas que a gente já mencionou. E falando de contradição, pista faltante e beco sem saída, a história que eu sei de Ordem Paranormal que rolou esses dias aí é que o Otávio tava defendendo sim, viu? O Otávio tá querendo tirar por maioria de votos, o Otávio estava defendendo Ordem Paranormal. E quem quiser ver aí, o VOD ainda tá disponível, hein? Não deu uma semana não, o pessoal pode ir aí e jogar por conta própria a partir dos argumentos dele. Vamos prosseguir. Porque agora inclusive, que você... só também que o Líbio entrou no canal para poder expor a opinião dele e o microfone estava aberto para o Otávio entrar. O Otávio não quis, ficou com medo.
É verdade, porque toda vez que a gente chama o Otávio, ele não entra porque o Marcelo não consegue entrar em 2 contas no Discord ao mesmo tempo. Eu tenho que usar o voice mod, não gosto. Porque pra quem não sabe, o Otávio é só o alter ego do Salada. Ou será que o Salada é o alter ego do Otávio? Fica a dica, estuda as pistas dos nossos outros episódios que você descobrirá. Fortes sinais.